Agora, uma manifestação como essa já era esperada diante dos cortes que vêm sendo promovidos pelo governo Milei e também pelo revés, né? Na política econômica, enfim, tudo que tem sido feito, mesmo diante da dificuldade que ele está de articular com o Congresso, Alangani. Era esperado até porque ele mexe num vespeiro, ele vai cortando uma série de benefícios, uma série de subsídios, uma série de privilégios. Infelizmente, os estudantes acabam sendo massa de manobra na mão desses espertalhões, como sempre foi na história. Instrumentalizam os estudantes para propósitos políticos. Bom, agora são 5h40 também em Buenos Aires e há expectativa, segundo a organização aí dessa manifestação, de que um documento seja lido por volta das 6 horas. Então nós continuaremos acompanhando aqui para trazer as informações para você. Como é que você vê uma manifestação como essa, ô Luiz Felipe Dávila, que tem um viés universitário, mas que acaba trazendo e agregando outras pautas daqueles que são contrários às políticas de Javier Milei, a exemplo dos sindicatos trabalhistas? O ponto é, os líderes dessa manifestação, como bem mencionou o Segre, foram duas figuras execráveis que deixaram a Argentina na situação dramática que ela se encontra, e é por causa deles que Milei foi eleito. Primeiro ponto. O segundo ponto é que a política tem uma coisa muito ingrata, que quem comete um mal enorme não é punido, porque isso tem um efeito ao longo do tempo. Esses desastrosos governos de Cristina Kirchner e da família Kirchner em geral vão ter efeitos dramáticos ao longo dos próximos anos, não é agora só. E o que Milei está tentando fazer é colocar ordem na casa de um desgoverno da Argentina, cujos líderes dessas manifestações são pessoas que contribuíram muito para que a Argentina estivesse nesse estado lamentável que se encontra hoje. Então, nós temos de olhar essas coisas assim que, infelizmente, no mundo empresarial, quem faz besteira hoje, paga. Estoura a conta, tá lá, quebra a empresa, o CEO vai embora. Tá. Na política, não. Quem faz a besteira, deixa a bomba para as próximas gerações e os outros é que tem que resolver o problema. Então, este é o custo que a Argentina está pagando, infelizmente, um custo elevadíssimo, porque não tinha outro jeito, né? Uma recessão dramática, que acaba colocando a população contra o governo num momento importante desse, né? Os estudantes, pelo menos aí. Então, mostra que não tem remédio que não seja amargo neste momento. Então, a recessão faz parte, sim, do momento da reestruturação econômica da Argentina. Nesse momento, então, há uma movimentação ali, milhares de manifestantes tomam conta das ruas de Buenos Aires neste momento, segundo as informações, para protestar contra as medidas de cortes que atingiram as universidades. E aí tem alguns pontos que nós contextualizamos aqui para a nossa audiência. Os reitores falam, por exemplo, que o aumento do custo com a energia elétrica pode fazer com que as universidades não funcionem por mais de 3 meses e falam também da desvalorização dos professores. Colocam que boa parte dos professores ganha muito menos do que deveriam e poderiam para continuar atuando e que esses cortes atingem diretamente essas categorias e, consequentemente, a qualidade da educação. Gustavo Segre. Eu fui professor adjunto na Universidade de Buenos Aires. Eles falam aqui o seguinte, que das 4 categorias de professores, 3 caíram abaixo da linha da pobreza. É muito provável, e isso está certo. Teve um aumento de 70% no orçamento em março e vai ter 70% em maio. Mas o que mencionam os professores é verdade. Eu fui professor adjunto na Universidade de Buenos Aires e eu tinha que levar o X. Eu levava aquele X, você chama? O GIS. Tá. Não, o X. X. O X. O GIS. Para escrever na lousa. Na época era lousa e tal. Eu levava. Então, e não tinha nenhum salário, era ajudante do professor, né? Sim, trabalho voluntário. É fato, mas aí, por exemplo, você sabe que 30% dos estudantes são, em média, estrangeiros. A universidade pública da Argentina deveria ser gratuita para os argentinos. A UBA tem medicina, né? Tem. E é uma das universidades mais procuradas aqui da nossa região. A mais procurada para os brasileiros é La Plata. La Plata, 60 quilômetros da cidade de Buenos Aires. Mas sem que isso interfira em absolutamente nada a questão a gratuidade. Não tem nenhum motivo pelo qual um país deveria dar educação de graça para um estrangeiro.
Então, por que, por exemplo, os estrangeiros não pagam, mesmo que seja um arancel que será muito menor que estudar aqui no Brasil, mas tem um monte de brasileiros indo lá, inclusive teve alguns que foram brecados por erros na documentação e nós falamos aqui. Então, necessariamente tem que fazer uma reestruturação de muitos temas na Argentina, porque a Argentina estava a ladeira abaixo durante muito tempo. É válida a reclamação, os professores estão certos, mas a questão não é somente uma questão educativa, nesse caso é política. Olha, além dessas imagens que nós estamos acompanhando aqui, de uma informação que eu trouxe sobre Sérgio Marça participando, aí está Cristina Kirchner também se manifestando diretamente ali para as pessoas que participam desse protesto. Ela está na varanda ali, na sacada do Instituto Pátria, Gustavo Segré. Então, os manifestantes passaram ali e ela estendeu uma camiseta, mas eu não estou conseguindo ler também o que está escrito ali, porque ela está movimentando, né, a roupa, então a gente não consegue entender. Então, além de Sérgio Marça, que fazia parte do governo anterior, né, que acabou rachando depois de alguma forma também com esses outros integrantes, Cristina Kirchner usa esse momento para fazer uma sinalização política. Rapidamente, o Marcelo Favalli, você quer trazer alguma informação? Só completando a atenção que você chamou para a blusa, que talvez tenha sido dela mesma, que é da Universidade Nacional de La Plata. A UNLP, se lê nas iniciais de uma blusa ali, de um suéter que ela movimenta. E a gente vê à direita do vídeo, nessa imagem dividida, os manifestantes deixando já volumosamente a Praça do Congresso e indo em direção à Casa Rosada, onde vai haver pronunciamentos desses líderes estudantis, sindicais, numa espécie de manifesto que eles escreveram para justificar esse movimento. Já há indicação de ruas bloqueadas, o que a gente prevê aí talvez um choque com a polícia metropolitana, com a tropa de choque, e os trens estão andando de maneira reduzida. O metrô de Buenos Aires está colapsado com mais pessoas que estão chegando nessa região central da cidade. Então, complicando muito aí, agora a gente chega já no final de tarde, no final do horário comercial, a gente entende que os trabalhadores voltam para casa e vão ter muita dificuldade para retornar. Só queria chamar a atenção, um recorte pequeno, mas importante, da comunidade judaica que mora em Buenos Aires, que ela é bastante representativa, volumosa, que tem que estar em casa agora no entardecer para as comemorações da Páscoa judaica. Então, é mais aí uma dificuldade para quem tem os seus compromissos pessoais, vai se deparar aí com um nó dado no trânsito e no transporte público pelos manifestantes. Perfeito, Marcelo Favalli. UNLP, Universidade Nacional de La Plata, né? A blusa que chacoalhou então ali Cristina Kirchner, provavelmente seja dos tempos de universidade, Gustavo Segré. Ela disse que se formou aí, mas até agora não conseguiu comprovar, nunca mostrou o seu diploma, mas ela disse que se formou. Mas La Plata é a cidade capital da província de Buenos Aires, governada pelo Axel Kicillof, que é um dos organizadores do evento. Onde tem a Universidade de Medicina. Você vai amarrando, onde tem a Universidade de Medicina. Você vai amarrando as pontas e as coisas ficam um pouquinho mais claras. No bairro, perto do Congresso, que é onde está sendo feita essa manifestação, está o bairro de Once, vizinho. O bairro de Once é o bairro de maior incidência judaica que tem a cidade de Buenos Aires. Ou seja, temos duas questões, então, movimentando a cidade nesse momento, no mesmo ponto. O Fábio Piperno, era previsível um movimento como esse diante da situação que vem promovendo Javier Milei na Argentina? Eu acho que sim, mas Mendoza, o que tem em Mendoza? Uma coisa, porque... Vinho. Não. Mas que seja, por exemplo, que tenha atraído manifestações também, que estão ocorrendo lá agora também. Acabei de ver. Pode ser a Universidade de Mendoza também. São 77 universidades federais repartidas em todo o país, então pode ter incidência também em Mendoza. É uma província forte, uma província muito forte. E a gente está falando de alunos, professores, dirigentes políticos e também sindicalistas, Fábio Piperno. Claro. Então, veja, os estudantes, por exemplo, eles levaram à ruína o segundo governo do Sebastião Pinheira, lá no Chile. Enfim, o presidente Pinheira tinha sido muito bem sucedido no primeiro e teve, enfim, problemas no segundo, quando aconteceu lá o estalido e tal, e os estudantes tiveram muito protagonismo. Boric, inclusive, ele acaba se tornando um político de primeiro time no Chile a partir disso. Mas, veja, é muito fácil, para mim, por exemplo, seria muito fácil, eu que não gosto do presidente Milei, achar que tudo seja culpa do presidente Milei, que assumiu, afinal de contas, há 4 meses. E é óbvio que
A Argentina tem um imenso passivo acumulado de pelo menos 50 anos para cá. Você pegar a Argentina de 50 anos para cá, você tem um recorte lá no governo do velho Kirchner, que você pode acusar de corrupção, uma série de coisas, mas naquele momento, até inflado pela conjuntura internacional e tal, a Argentina teve um momento lá de reação e que acabou não durando tanto tempo assim. Não foi algo até lá... 2008. Sim, não foi algo lá muito sustentável. De qualquer forma, nós estamos falando de 50 anos, aí você tira 4, 5, a Argentina geralmente viveu períodos caóticos, né? E aí, nessa metade de século, a Argentina teve presidentes mais à esquerda, mais à direita, os militares. A Argentina teve de tudo e a Argentina não consegue, de fato, reagir. Então, é óbvio que num momento como esse, em que a Argentina faz um ajuste terrível para grande parte da população, que não consegue visualizar retorno algum, até porque há também inépcia política por parte do presidente que não consegue resolver absolutamente nada com o Congresso argentino, a população vai ficando angustiada. E isso vai inflando esse tipo de movimento oposicionista. Que foi, Gustavo Segré? Mas esse caso, Pipano, você está certíssimo na tua análise, mas esse caso é político. Observa que desde que voltou a democracia, em 1983, sim, Alfonsín não terminou seu mandato. Exato. De la Rúa não terminou seu mandato. Desde, inclusive, a época de Perón, quando você pega a situação política, o governo do peronismo não deixa o outro governar. Por quê? Porque perde todos os benefícios, perde todas as possibilidades de roubar, como roubaram em muitos. E quando você vê, Menem roubou, aí depois vai, roubou, agora vai vir outro que rouba menos. Não, rouba mais. Aí vem o Nestor, aí vem a Cristina. Tem sentença contra a Cristina por corrupção. Sim. Então, a situação hoje, e você avalia, e aí seria bom que o próprio presidente possa avaliar aqui do Brasil o que aconteceu. Nos últimos 123 anos, somente 10 a Argentina teve superávit fiscal. Nossa. Então, aí está explicado. Essa diferença de gasto, gasta muito, não consegue investir e aí tem essa situação. Mas isso aí é político. Vai ter provavelmente outra greve geral no mês de maio. Pô, o cara tem 4 meses. Não defendo o Milei, eu acho que ele está errando muita coisa também. Mas não é culpa dele toda essa situação. Agora, 5h52, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Nas outras plataformas seguimos e acompanhamos a manifestação que acontece nas ruas de Buenos Aires neste momento, ali na Praça do Congresso, né? São milhares de estudantes, professores, autoridades, ex-governantes. A gente já falou aqui de Sérgio Massa com os filhos integrando essa manifestação. A própria ex-presidente Cristina Kirchner também apareceu de uma sacada ali, mostrando a camiseta que ela tem de uma universidade na qual ela diz que estudou. E a intenção, segundo os organizadores desta manifestação, é sair da Praça do Congresso e seguir até a Casa Rosada, sede do governo argentino, nesta manifestação contra os cortes que foram promovidos pelo governo de Javier Milei. Agora, Gustavo Segré, diante da dificuldade que Milei está tendo de negociação com o Congresso, das propostas que ele apresentou lá no começo e até mesmo nessa dificuldade de articulação, um movimento tão intenso como esse na janela do Congresso pode dificultar ainda mais essa história? Não me parece que seja pela localização. Para mim foi escolhido a Praça dos 3 Congressos, ou a Praça do Congresso, porque ela permite uma afluência de muita gente sem ir contra o decreto anti-piquete. Então me parece que encontrar uma forma de vamos colocar muita gente, tem muita gente, inegavelmente tem muita gente, e não tem apenas estudantes aí, não é estudantes. Essa não é uma manifestação estudantil. Mas se tiver uma declaração, tem uma questão que possa mexer ou sensibilizar o governo em termos orçamentários, está bem feito, maravilha. O problema é quando entra a política. Quando entra a política, desarma e desargumenta todas as questões que possam ter uma defesa de um melhor orçamento educacional, que é necessário e fundamentalmente para a República. Muito bom, Gustavo Segré. Vamos com mais informações. Marcelo Favalli. Evandro, havia 4 pontos de mobilização, de concentração desses estudantes que começaram a se aglomerar às 2 horas da tarde e a intenção era que todos se encontrassem às 5
na Praça de Maio, exatamente na frente da Casa Rosada. São 5 minutos para 6 horas da tarde, onde se espera a leitura de uma espécie de um manifesto, de um protesto aí organizado pela cúpula dessa manifestação. Mas não tem hora para acabar. Havia ali uma previsão de que esse movimento acabasse por volta das 6h30 da tarde, mas pelo enorme número de pessoas nas ruas, no plural, aí na capital Buenos Aires, a gente não consegue ter uma previsão clara de que horas que isso vai acabar. Eu me preocupo aí com o trânsito na volta do trabalhador, mas também pelos alertas que já começam a ser dados pela Polícia Metropolitana, dizendo que esse horário tem de ser cumprido, que as ruas vão ter de ser liberadas justamente para ter uma fluidez no trânsito nesse final de tarde. Então, houve 4 pontos de concentração e eles marchariam todos depois do Congresso Nacional, da Praça do Congresso Nacional, onde estão essas imagens, para a Praça de Maio, que já está lotada. Então a gente fala em centenas de milhares de pessoas que aí vão se aglomerando cada vez mais, porque tem mais pessoas chegando nesses pontos ainda. Ô Fafali, não há, você falou centenas de milhares, ou seja, a gente não tem uma estimativa de número concreta, mesmo, né? Mas a polícia trabalha com esse dado ainda, até porque, como eu falei, são neste momento 5 pontos, desde Las Heras até o Passeio Colón, foram pontos de concentração inicial. A previsão é que eles se aglomerassem no Congresso e fossem à Praça de Maio. Só que esses pontos que eu estou dizendo continuam com essa quantidade de pessoas e a Praça de Maio já está lotada. O que a gente tem é uma adesão maior do que se esperava no princípio aí dessa mobilização. E agora, falando aí da estrutura metropolitana da capital Buenos Aires, a preocupação da polícia é como é que vai dispersar essas pessoas até as 6h30, que era meio que um horário combinado para toda essa mobilização acabar. Não me parece que eles vão conseguir concluir aí em 30 minutos esse manifesto e colocar todo mundo para casa. Um recado muito importante para você que nos acompanha, nós vamos direto até os Pingos nos Is e você segue com a cobertura aqui na Jovem Pan, com essas imagens mostrando então a Praça do Congresso completamente lotada de universitários, professores, representantes sindicais e autoridades que são contra as medidas de cortes anunciadas para as universidades públicas e federais da Argentina, que mobilizam não só a população em Buenos Aires ou parte da população e essa população universitária misturada com sindicatos, mas também em outras partes do país. Agora a gente consegue ter uma movimentação importante da Câmara, até para a gente ver a quantidade de pessoas com cartazes, com esses rojões, né, soltando fumaça colorida, e também a atuação da polícia, que vai ficando cada vez mais desafiadora, exatamente por conta da quantidade de ruas que estão interditadas e da movimentação que deve seguir até a sede do governo argentino. Segré, uma dúvida: há qualquer possibilidade de ter uma adesão maior da população em geral por conta do movimento que acontece dos estudantes, especificamente, dessa crítica dos universitários? E mais uma pergunta: a presença de Cristina Kirchner e Sérgio Massa pode inibir aqueles que não são favoráveis ao antigo governo, mas que também tinham críticas contra Javier Milei? Claro, Evandro, porque o fato de estar presente a ex-presidente e sentenciada Cristina Kirchner, junto com Sérgio Massa e com Alceu Kicillof, tira a possibilidade de que alguém que não esteja satisfeito com o Milei possa se manifestar contra o Milei. É válido. O Milei está errando num monte de coisas, mas ele está focando numa questão dizendo: se a gente não faz o dever de casa e não ajustamos a economia para que podamos investir mais, a gente vai ficar sem dinheiro de novo. Então tem que ser, mas é válido. Tem que reclamar se precisa reclamar, se entende que vai reclamar. Aí observamos alguns bombos, né? Sim. Eu não vi nenhum estudante que vai com um bombo na universidade. Isso é político, lamentavelmente político. Se fosse de estudantes, teria o aval de muita gente, como terá outros segmentos da sociedade que também precisam reclamar, e é válido. Quando a política entra no reclamo, já passa, extrapola, não serve. Bom, Segré, não sei se foi igual aqui no Brasil, a gente tem as baterias das universidades, né? Várias têm baterias. Não, lá não tem. O pessoal que participa. Lá não tem, não. Tem o pessoal que participa das competições e que muitas vezes leva, então, e pode ter levado esses instrumentos exatamente para fazer essa manifestação. O bombo é sinônimo de peronismo. Sim. O bombo é sinônimo de peronismo. Interessante você colocar isso. E, Segré, mais uma pergunta para você.
Esses estudantes, né, as críticas que eles têm ao governo, elas podem trazer qualquer tipo de alteração naquilo que já foi definido até agora por Javier Milei, diante da quantidade de pessoas que está maior do que era esperado, segundo nós acabamos de contar aqui com o Marcelo Favalli? Me surpreendeu a quantidade de pessoas? Exatamente, eu vi a sua cara ali na hora que a gente foi falar sobre os números. Não me parece que isso vai doblegar o ajuste que está fazendo o Milei, porque se ele diminui o ajuste para algum segmento, todos os outros vão querer a mesma coisa e vai ter manifestação o dia todo. Que foi, Gani? Não, exatamente, né? Ele vai mostrar fraqueza e aí acabou. Porque daí vai ser instrumento de chantagem o tempo inteiro. Então ele não pode ceder. Como você avalia, hein, Fábio Piperno? O problema é um presidente sem apoio no Congresso e tendo contra ele o povo nas ruas. Fala, Luiz Felipe Dávila. A medida é dura, já foi tomada, agora precisa ter resiliência para passar esse período crítico para que ele possa realmente começar a reconstruir uma Argentina melhor para os argentinos.